Mínimo múltiplo comum, vamos iniciar pela definição, né, de múltiplos de um número natural. Bom, para obter os múltiplos, né, de um número natural, multiplicamos esse número pela sequência dos números naturais. Lembre, né, que o conjunto dos naturais é aquele conjunto formado dos valores não negativos e inteiros, ou seja, os valores começando com 0, 1, 2, 3 e assim sucessivamente, né? Lembrando que o conjunto é infinito. Então os naturais são os valores inteiros não negativos, ó. A gente fala assim, os positivos mais o zero, né? Bom, exemplo, tem aí o que é múltiplo. Por exemplo, ó, veja bem em atenção aqui, ó, o 12, ele é um múltiplo do 3. Mas por que o 12 é múltiplo do 3? Por quê? Porque se você fizer, né, 3 vezes 4 dá 12, um exemplo aqui, né? Ou seja, ou ainda 12 dividido por 3 dá 4. Então quando você pega, né, esse número e multiplica, né, por um valor, e der o valor, esse é o múltiplo dele, ó. E quando um número é múltiplo do outro, a gente fala que o menor, então ele é divisor do maior, tá vendo? Pois 12 dividido por 3 é igual a 4. Tá? Então a questão de multiplicidade e divisibilidade está diretamente ligada, tá bom? Então quando que um número é múltiplo do outro, quando que o número é divisor do outro, você viu o exemplo aí, né? Bom, quando o número é múltiplo do outro, olha o que eu disse aqui embaixo, é o mesmo que dizer que o primeiro é divisível pelo último. Então ser divisível, o resto tem que dar zero, tá? No nosso exemplo, 12 é múltiplo de 3 e, portanto, 3 é divisível por 3, ou seja, 3 é divisor do 12. Eu vou até me permitir fazer um complemento aqui no quadro, tá? Então, por que 12, né, a gente fala que ele é múltiplo do 3? Se você fizer a divisão por 3, né, essa divisão tem que produzir o resto zero, e você vai perceber que isso ocorre, ó. Porque 3 vezes 4 dá 12, né? Só reforçando o que a gente falou ali. E o resto deu zero. Quando isso ocorre, quando principalmente você pegar um número e dividir pelo outro, e o resto obrigatoriamente for zero, aí a gente conclui, então, que 12, né, o valor 12, ele é múltiplo do 3, tá? E 3 é divisor do 12. 3 é divisor do valor 12, tá bom? Isso só ocorre porque o resto dá zero. Se eu pegasse um outro valor e tentasse fazer a divisão, vou até me permitir fazer isso aqui, ó. Vou pegar um outro valor, 8. Será que o 8 ele é múltiplo do 13 e logo o 3 seria então o divisor do 8? Vamos ver. Aí você tenta fazer a divisão, aqui vai dar por 2, né? Vai dar aqui 6 e resto 2. Observe que o resto não deu zero. Ó, o resto deu 2, aí você para aqui na divisão dos valores inteiros, né? Então veja que não deu zero, ó, né? Diferente de zero. Vou até colocar aqui, só para você em casa aí poder guardar essa informação. Diferente de zero. Então, nesse caso, eu não posso dizer que 8 é múltiplo do 3 e nem mesmo 3 seria o divisor do 8. Só isso, tá? Então, observando, principalmente quando o resto ali for um valor zero, tá? Aí fizemos dois exemplos só para reforçar esse conceito que é muito importante. Dando prosseguimento, aí ó, por exemplo, né, listamos os 6 primeiros múltiplos do 3. Né? Como é que eu defino os múltiplos de um número? Tem várias maneiras, né? Para isso temos que multiplicar o 3 pelos primeiros 6 números inteiros, né? Os 6 números inteiros. Nesse caso eu quero os valores positivos, né? Então veja que é o que ocorre. Eu coloquei até o conjunto dos números naturais aqui, ó, em cima, na linha de cima, e essa multiplicação vai ocorrendo e você vai produzindo aí, respectivamente, os múltiplos do valor, que nesse caso é o 3, ó. 3 vezes 0 dá 0. 3 vezes 1 dá 3. 3 vezes 2 dá 6. 3 vezes 3 dá 9 e assim sucessivamente, né? E aí você tem o conjunto aí dos múltiplos do 3, né? Lembrando que é um conjunto infinito, né? Porque o conjunto dos naturais também é infinito. Então, essa seria uma forma bem prática de você definir os múltiplos de um número, né? Lembrando aí, ó, que o zero, ele é múltiplo de todos os valores, né? E qualquer um desses números aqui do conjunto, né, né, divisível por 3, tá certo? Ou seja, são os múltiplos. Muito bem, esse é o conceito importante de início, né,
que a gente tem que abordar falando sobre múltiplos de um número, já que nós vamos falar de MMC, né? Tem tudo a ver. Na sequência, como saber se o número é múltiplo de outro? Bom, eu já reforcei, mas agora sim, vamos pegar um outro exemplo. Para saber se um número é múltiplo do outro, devemos dividir um múltiplo pelo número, e a divisão deve ser exata. Então aí fizemos um exemplo bem didático. Ó. 72, será que 72, o número 72, ele é múltiplo do 6? Né? Um outro exemplo parecido com o que eu acabei de fazer, a gente efetua a divisão, né? Então 72 dividido por 6, você observou que deu o resto zero. Então se deu o resto zero, logo o 72 é múltiplo do 6. Então para saber se um número é múltiplo de outro, você divide o maior pelo menor, certo? Se o resto for zero, o maior é múltiplo do menor, logo o menor é divisor do maior. A divisão é a operação inversa da multiplicação, então eu coloquei aqui, ó, se 72 é divisível por 6, então 72 é um múltiplo do 6, né? E ainda poderia reforçar, dizendo que o 6 é um divisor do 72, tá certo? Não é o fato, né, de o 6 estar na posição do divisor que ele vai se concretizar sendo um divisor. Quem define é o resto da divisão. Muito bem. Agora sim, né, entramos aí, essa parte foi mais introdutória, mas é importante, né, a definição de que é, né, o que seria o mínimo múltiplo comum. Bom, o mínimo múltiplo comum, o famoso MMC, corresponde ao menor número inteiro positivo diferente de zero, que é múltiplo ao mesmo tempo de 2 ou mais números. Aí é uma definição, né, meio clássica, né, mas importante, né, você ter aí como base de leitura, né. Agora vamos lá, o mais importante é o cálculo, né, que vamos ver agora na sequência. Como é que você obtém o MMC entre 2 ou mais números, né? Bom, o recomendável é usar o método da fatoração, ou seja, decompor os números em fatores primos. Existem, basicamente, eu coloquei aqui, ó, 2 métodos, são esses que eu vou abordar com você, tá? O primeiro é chamado método da decomposição em fatores primos separadamente, né? Você faz a fatoração isoladamente, né? E o outro método, que também vamos abordar, é o método da decomposição em fatores primos conjuntamente. Então a única diferença é que o primeiro você faz dos valores isoladamente e o segundo método você faz com todos eles ao mesmo tempo, tá? E aí você vai poder comparar. É importante você observar os dois, que haverá questões em que um ou outro será o recomendável para você encontrar a resposta. Então é importante ver os dois. Existem outros métodos, né? Mas a gente vai abordar na aula de hoje basicamente esses dois. Vamos ver um exemplo, né? Melhor que o exemplo não tem, né? Fica mais claro. Calcular o MMC entre 4, 9 e 15, tá? Então está aí, ó, tá? Então nós vamos fazer pelo primeiro método. Lembrando que o primeiro método tá aqui, ó. Método da decomposição de fatores primos separadamente. Eu vou até reforçar de novo aqui, ó. E o outro vai ser conjuntamente. Então, um é o primeiro método, o outro o segundo, né? Então, vamos lá, tá? Aí a proposta desse exemplo é resolver pelo primeiro método, tá? O que consiste o primeiro método? Então, você pega cada um daqueles valores, lembrando que a gente está em busca do MMC entre esses 3 valores, né? Nós queremos saber quem é o MMC entre 4, 9 e 15. Quem é o mínimo múltiplo que é comum entre esses 3 valores, tá? Então, vamos começar a fazer por esse primeiro método. O primeiro método consiste em você realizar a fatoração isoladamente. Nós vamos pegar o 4 e vamos dividir pelos números primos, né? Dá para dividir por 2, aqui fica 2, dá para dividir por 2, dá 1. Portanto, o 4, ele é o mesmo que 2 ao quadrado. Vamos deixar aqui no cantinho, tá? Agora o próximo é o 9. Então veja que a gente está usando a técnica de realizar a decomposição separadamente, tá? O 9. Bom, o 9... dá para dividir por 3, porque 9 dividido por 3 dá 3, e dá para dividir por 3 novamente e dá 1. Portanto, o 9, eu já vou colocar junto aqui o 9, ele é o 3 ao quadrado. E o último valor é o 15, vamos fazer aqui o 15. 15 também. O 15 dá para dividir por 3, fica 5, e aqui divide por 5 novamente, e aqui dá 1. Então, o 15 é o mesmo que 3 vezes 5. Essa é a decomposição em fatores primos, né? Muito bem, e aí, quem passa a ser o MMC usando esse método? Bom, o mínimo múltiplo comum
você define como? Você define ele que será encontrado na procura de todos os fatores comuns e não comuns, né, de maior expoente. Então veja só, essa técnica você pega todos os valores que são iguais, mas você vai selecionar aquele de maior expoente. Então não confunda, no mínimo múltiplo comum você pega os comuns, mas de maior expoente, tá? Então observe, no caso aí nós temos o 2, né, vou até colocar em destaque aqui, ó. Nós temos o 12, o 2, né? Nós temos o 3, e o 3 também aparece aqui, ó. Né? E nós temos o 5. Então você pega todos os que são comum e também não comum. Mas quando tiver igual, você pega o de maior expoente. Então no caso aí, do 2 só tem o 2, né? Então nós vamos pegar o próprio 2 junto com o maior expoente, 2 ao quadrado. Agora aqui fica aqui em destaque essa situação, por conta que você tem o 3 ao quadrado e o 3. E qual você vai pegar? Vai pegar o 3, mas de maior expoente, no caso aí o 3 ao quadrado. Né? E vai pegar o 5 também, né? Comum e não comum. Pronto. E aí, agora basta você fazer o produto desses valores, porque 2 ao quadrado é 4, 3 ao quadrado é 9, vezes 5, né? Então aí fica 4 vezes 9 vezes 5. E aí você encontra o valor aí que é 180. Aqui está a resposta, né? Então, o MMC entre 4, 9 e 15 é 180. O menor múltiplo comum, mínimo múltiplo comum é 180, tá certo? Bom, veja que encontramos, então, MMC por esse primeiro método chamado decomposição em fatores primos separadamente. Então você decompõe, seleciona aqueles que são comum e não comum, e se tiver repetido, você vai pegar sempre o de maior expoente, tá? Agora nós vamos encontrar pelo segundo método, obviamente, nós vamos encontrar a mesma resposta, né? Agora o segundo método. E aí nas questões, né, dependendo, você tem aí a opção de escolher qual que você se agradou mais, né? Nesse segundo método, você pega os dois, lembrando que nós estamos em busca aqui do MMC entre 4, 9 e 15. Já sabemos até a resposta, né? Nós já sabemos o que nós acabamos de encontrar pelo primeiro. Mas usando esse método, você coloca os valores um ao lado do outro, assim, 4, 9 e 15, né? E você realiza então a decomposição simultaneamente, ao mesmo tempo, tá? E aí você vai poder até comparar com o método anterior para ver qual que você gostou mais, tá? Lembrando que você faz a divisão aqui pelos números primos, né? Vamos começar com o 2. 2, o 4 divide por 2, então fica 4 dividido por 2 a 2, o 9 não dá para dividir, a gente repete, o 15 também não dá, a gente vai só repetindo o que não dá para dividir, tá? Vamos matar logo aquele 2 lá, dá para dividir por 2, porque 2 por 2 dá 1. 9 não dá para dividir, você repete, nem o 15 você também repete, perfeito? A intenção é sempre chegar na unidade, né? Bom, agora dá para dividir por 3, né? Porque o 3 você mata o 9 e o 15, né? Porque 9 dividido por 3 dá 3 e 15 por 3 dá 5. Dá para dividir esse 3 aqui do meio, porque 3 por 3 dá 1. O 5 não dá para dividir e você repete. E agora, por fim, a gente mata esse 5 com o próprio 5, porque ele é primo. E aqui eu já tinha feito, então 5 por 5 dá 1. Pronto. Agora que você... opa, deixa eu só colocar 1 aqui embaixo. Acabei repetindo o 5. Tá? Chegou na unidade aqui, ó, parou, né? Aí não tem mais o que fazer. Agora, quem é o MMC? Passa a ser o produto desses valores. É 2 vezes 2 vezes 3 vezes 3 vezes 5. É só realizar a multiplicação desses valores. 2 vezes 2, 3 vezes 3 vezes 5. Né? 2 vezes 2 aqui dá 4. 3 vezes 3 dá 9. 4 vezes 9, 36. Vezes 5, 180. Então aqui está a resposta. Né? Obviamente encontramos a mesma resposta aqui do primeiro método. Né? Não poderia ser diferente. Então aí você tem agora abordado aí os dois métodos para definir o MMC. Tudo bem? Vamos agora adiantar um pouco o filme, né? Vamos ver as propriedades do MMC, muito importante essas propriedades, tá? Em forma de texto aí, né? Mas é importante você destacando aí a parte conceitual que vai te ajudar em algumas questões futuras. Bom, vamos à primeira propriedade. Entre dois números primos, vamos abordando cada uma delas aqui, lendo com atenção. Primeira propriedade. Entre dois números primos, o MMC será o produto entre eles, né?
por exemplo, entre 2 e 3, os 2 é primo, 3 é primo, MMC acaba sendo produto. Segunda propriedade. Entre dois números em que o maior é divisível pelo menor, lembrando que é divisível, né? É quando você realiza a divisão e resta zero. O MMC será o maior deles, isso facilita, você não precisa fazer conta, né? Vamos dar um exemplo, você tem o 12 e o número 6. 12 é divisível por 6, quem é o MMC entre esses dois é 12 direto, não precisa nem fazer a conta. Né? Propriedade 3. Ao multiplicar ou dividir dois números por um outro diferente de zero, o MMC aparece multiplicado ou dividido por esse outro número, né? Então aí também essa propriedade é interessante. Propriedade 4. Ao dividir o MMC de dois números pelo máximo divisor comum entre eles, o resultado obtido é igual ao produto desses dois números primos entre si. Observação, aqui lembrando o que é número primo entre si, né? São quando não possui divisor em comum, né? Então você tem só o 1 como divisor em comum, então os primos, são números primos entre si. Não confunda números primos entre si com números primos. Tá? E a última propriedade aqui que eu destaquei é que ao multiplicar o MMC de dois números pelo máximo divisor comum entre eles, o resultado obtido é sempre o produto desses números. Essa última aqui é muito aí, aparece muito em algumas questões, tá? Então é interessante aí você destacar essas propriedades, tá bom? Muito bem. Vamos a um exercício agora aí para praticar, né? Tudo isso que a gente falou aí, para ir reforçando a parte conceitual, né? Calcule o MMC entre 12, 22 e 44 utilizando os dois métodos, né? Primeiro e o segundo. Vamos fazer então aqui, vamos fazer juntos e a gente vai praticando o que a gente acabou de falar, né? Vamos destacar então agora na resolução o primeiro método. Primeiro método é realizando separadamente, né? Então vamos lá, 12, vamos lá, dividir por 2 dá por 6, dá para dividir por 2 dá 3 e dá por 3 dá 1, tá? Então já vamos colocando a resposta aqui, ó. Então o 12, ele é 2 ao quadrado vezes 3, perfeito? 2 ao quadrado que apareceu 2 duas vezes, né? O próximo é o 22. 22 dá para dividir por 2 dá 11 e dá por 11 dá 1. Então o 22 ficou aqui, ó, 2 vezes 11. Legal? 44 é o último, né? Vamos realizar aqui 44 também. Dá para dividir por 2 dá 22, dá por 2 dá 11 e dá por 11 dá 1, né? Então 44 ficou 2 ao quadrado, aí ó, vezes 11. Perfeito? Muito bem. Agora, né, você então agora destacar aí os que são comuns, né? Os que são comuns, tá? Muito bem, é o MMC. Então a gente sempre faz um tracinho aqui, ó, tá? Né? Então vamos lá em busca do MMC. O que é comum, né? Bom, o comum aqui você tem o 2, tá vendo? O 2 está comum a todo mundo. Mas você pega o de maior expoente, então no caso é o 2 ao quadrado. Você vai pegar o 3 também e o 11 que apareceu uma única vez. Pronto, aí seria o produto desses valores aí, ó, tá? Que vai ficar 2 ao quadrado, 4 vezes 3 vezes 11, né? No caso aí, ó, 12 vezes 11, né? Se fosse 10 seria 120, com mais 12, então deu 132. Tá aí, ó, o mínimo múltiplo comum pelo primeiro método. Já vamos aqui aproveitar nesta mesma tela e encontrar pelo segundo método. O segundo método, então vamos lá. Temos lá, mesma coisa, né? Vamos aproveitar que já está, bom, aqui já foi, vamos colocar eles um do lado do outro, 12, 22 e 44, tá bom? Traçamos um risquinho aqui, ó, e vamos embora, simultaneamente, né? Vamos lá, dá por 2, né, porque ambos todos são pares, né? Aqui fica 6, aqui fica 11, aqui fica 22. Dá para dividir por 2? Dá. O 6 fica 3, o 11 não dá para dividir, a gente repete, e o 22 fica 11. Se você quiser já abordar o 3, ó, já mata o 3, né? Porque 3 dividido por 3 dá 1. 11 repete, porque não dá para dividir por 3, e por fim o 11 mata os outros dois. Fica 1 e fica 1. Chegou na unidade e parou. Passa a ser, então, o mínimo múltiplo comum o produto desses valores.
2 vezes 2 vezes 3 vezes 11, né? Então aí vai dar a mesma coisa, né? Porque aqui deu 2 vezes 2 dá 4 vezes 3 vezes 11. Isso resulta então em 12 vezes 11, 132. Então aí, pelos dois métodos, obrigatoriamente, né? Você tem que encontrar a mesma resposta, né? Tá aí. Show de bola aí para mais praticar. Aí você já pode até comparar, né? Qual dos dois métodos você gostou mais, né? Mas eu ressalto que é importante saber os dois, que há questões que são modeladas para abordar um ou outro método. Tudo bem? Vamos adiante? Aí uma próxima questão, interessante essa questão também aí, ó. Veja só como ela já está praticamente modelada em função do primeiro método, né? Sabendo que A, B e C são esses valores aí, o A é 2 ao cubo vezes 3 ao quadrado vezes 5, o B é 2 ao quadrado vezes 3 vezes 5 ao quadrado e o C é 2 ao cubo vezes 3 ao quadrado, tá? Ele pede que calcule o MMC entre A, B e C. Então veja, vamos imaginar que você não lembrasse do primeiro processo, você tem que desmontar, realizar o produto, para depois realizar aí então o segundo método, coisa que não precisava se você soubesse o primeiro, né? Lembrando que o primeiro método é só pegar o que é igual e de maior expoente, aqueles que são e não repetidos, né? Então vamos lá, o mínimo múltiplo comum entre esses valores A, B e C, A, B e C, são quem? São todos os fatores que são comum e não comum de maior expoente. Vamos começar com 2. No caso do 2 aqui, ó, você tem 2 em todo mundo, você vai pegar o de maior expoente é 2 ao cubo, né? 2 ao cubo. Tá aí, ó, vezes. No caso do 3, agora observe a do 3, ó, tem 3 ao quadrado, tem 3 elevado a 1 e 3 ao quadrado, maior expoente, 3 ao quadrado. No caso do 5, aparece o 5 ao quadrado e o 5 somente, que seria 1 aqui, né? Não aparece, mas a gente sabe que é 1. Mas é o de maior expoente, então fica o 5 ao quadrado. Muito bem, aí é só realizar o produto desses valores, né? 2 ao cubo, isso aqui dá 8, 3 ao quadrado dá 9, e 5 ao quadrado dá 25. Né? E realizando 8 vezes 9 vezes 25, você encontra o valor aí de 1.800. Tá bom? Então tá aí uma excelente questão abordando, então veja a importância de você saber o primeiro método para facilitar a sua conta, né? Vamos a uma próxima questão? Olha que interessante essa questão também, né? O MMC dos números 2 ao cubo vezes 3 elevado a m vezes 5 ao quadrado e 2 elevado a n vezes 3 ao quadrado vezes 5 será tal número. Se m for igual a tanto e n for igual a tanto. Vamos lá. Sugestão, de repente coloque aqui, né, daquela forma um embaixo do outro, fica mais fácil de você enxergar. Ó. 2 ao cubo vezes 3 elevado a m vezes 5 ao quadrado. Esse é o primeiro número. O segundo, já vamos colocar aqui embaixo, ó, 2 elevado a n vezes 3 ao quadrado vezes 5. Ele já te deu que o MMC desses valores, vamos colocar aqui embaixo, ó, o mínimo múltiplo comum entre esses dois, ele já nos deu aqui que é quem? Ó? 2 elevado a 5 vezes 3 elevado ao quadrado, a quarta potência, vezes 5 ao quadrado. Tá? E aí a questão quer saber quem é o valor de m e n. Então veja só que, mais uma vez, uma questão que aborda aí a primeiro método. Né? Então vamos observar. Bom, se o 2 foi selecionado, e foi selecionado o 5 aqui em questão, e teria que ser o de maior expoente, como esse aqui é o 3, então o n de navio aqui, ó, tem que ser o 5, né? Então aqui já concluímos que o n vale 5. No caso do 3, já foi selecionada a base 3, que é a prima, mas a regra é o maior expoente. Bom, se foi selecionado o 4 e aqui é o 2, então o m tem que ser o 4. Você concorda comigo? Tem que ser o maior expoente? Então você acabou de encontrar também o m aqui de Maria. Opa. Então o m vale 4. Agora eu te pergunto como você resolve essa questão se você não sabe o primeiro método, né? Então vamos completar lá. Então m for igual a 4 e o n for igual a 5. Tá aí uma excelente questão para evidenciar, né, se você sabe esses processos, né? Vamos à próxima questão. Encontre o MMC
para 100, 22 e 10. Então aqui, ó, né, eu deixo aberto para você escolher o método que você acha mais conveniente, né? A palavra realmente é conveniência. Eu vou optar aqui pelo segundo método. Vamos colocar um número aqui ao lado do outro e realizar a fatoração simultaneamente, né, conjuntamente, conforme a gente falou lá. Vamos lá, vamos quebrando aí pelos números primos. Dá para dividir por 2 logo, né? Aqui fica 50, aqui fica 11 e aqui fica o valor 5. Né? Dá para dividir por 5? Dá. Já quebra esse 50 em 10. O 11 não dá para dividir, a gente vai repetir, esse 5 fica 1. Vamos quebrar esse 10 logo, então dividindo por 2 ele vai ficar 5. Aqui fica 11, não deu para dividir, repete, aqui repete. Dá para dividir por 5 novamente, quebra esse 5, fica 1, 11 não dá para dividir, repete, 1 já estava feito. E agora por fim a gente mata o 11 com o próprio 11 porque ele é primo, porque 11 dividido por 11 é 1. Então aqui fica 1, 1, 1, tudo a unidade, né? Passa a ser o MMC o produto desses valores. Então vejam só que legal, ó. 2 vezes 5, isso aqui dá 10, 2 vezes 5 novamente dá 10, vezes 11. 10 vezes 10 dá 100, vezes esses 11, que eu deixei para trás, propositalmente. Então o valor é 1.100. Tá bom? Aí está a resposta, né? Aí fica aberto o processo que você acha mais conveniente. Muito bem. Legal? Vamos para a próxima questão. Olha que interessante essa questão. O mínimo múltiplo comum dos números 2 ao cubo vezes 3 ao quadrado e 7 é 1.512. Então o valor de n é quanto, né? Então veja só. Observem bem, eu vou colocar os valores de novo aqui, ó. 2 ao cubo, né? 3 ao quadrado, 3 elevado a n, opa. 3 elevado a n e 7. Ele disse que o MMC desses três números, mínimo múltiplo comum, né, é 1.512. Tá bom? E aí a questão pergunta quem é o valor de n. Bom, lembrando, olha com atenção, como você tem todos os valores de base, todas as bases são primas, né, então não tem ninguém aqui diferente, é igual, né, um número com a mesma base do outro, então todos eles são selecionados, né, aí para compor o produto, né, então eu sei que, como ele disse que é 1.512, né, o MMC acaba sendo o produto desses valores. Então é 2 ao cubo vezes 3 elevado a n vezes 7. Isso vai dar 1.512. Ah? Então quem é o valor de n para que isso aqui seja verdadeiro? Essa equivalência lógica, né? Você pode usar de várias formas, pode inclusive, né, testar as alternativas. Se eu colocar a letra A aqui no lugar do n, seria 3 ao cubo. E testando, é possível também pegar esse 2 ao cubo, que é 8 vezes 7,56, passar dividindo, e aí você vai encontrar aí como resposta, né, o quociente, depois realiza aí uma equação exponencial. Eu prefiro ir testando as possibilidades. Se eu colocar a letra A aqui, vamos fazer isso. 3 no lugar do n eu vou colocar já a letra A, calculando que ela seria uma possibilidade, vezes 7. Se isso der 1.512, não há dúvidas que a resposta é a letra A, né? Senão você pode ir testando. E é verdade, né? Porque 2 ao cubo é 8, né? 3 ao cubo aqui dá 27, e vezes 7, isso realmente dá exatamente 1.512. Então não há dúvidas que o valor de n vale 3. Então a resposta é a letra A. Tá bom? Tá aí, ó. Tudo bem? Aí está uma excelente questão também, tá bom? Muito bem. Vamos para a próxima questão, que diz o seguinte: quais são os múltiplos de 3 entre 16 e 35? Né? Aí só pede quem são os múltiplos de um valor, aí recorrendo ao que a gente começou a aula falando. Né? Então vejamos, gente, o conjunto dos múltiplos de um número é um conjunto, né, infinito. E como são números pequenos, né, você pode ir buscando eles aí no braço mesmo, lembrando que é o conjunto dos naturais. Né? Os naturais são esses números aqui, ó, inteiros, né, positivos incluindo zero. Então vamos lá, 3 vezes 0 dá 0, 3 vezes 1 dá 3, 3 vezes 2 dá 6, e vai embora, né? 6 dá 9, 12, isso aqui dá uma progressão aritmética de razão 3, né? Então, ó, 15, 18, você vai buscando, ó, 21.
Lembrando que ele quer entre 16 e 35. Então, a partir do 18, inclusive, já começa a me interessar, ó, que tá no intervalo aqui entre 16 e 35. E você vai buscando aí os valores, né? Uma questão aí só prática, né? Para evidenciar se você sabe encontrar aí de uma forma bem simples, né? Dá por 24 o próximo, dá 27, dá 30, 33, né? 36, e aí já passou, né? Então já não nos interessa mais. Então são os valores compreendidos aí entre 18, ó, e 33, tá? Então a resposta fica esses 6 valores aí, né? 18, 21, 24, 27, 30 e 33. Tá aqui a resposta, contemplando com esses 6 valores aí, né? Tá bom? Uma questão só para praticar, né? Agora vamos para uma próxima questão, bem interessante também. Olha só que interessante essa questão. Quantos múltiplos de 3 existem no intervalo agora um pouquinho maior, né? Então agora essa questão é bem recorrente, inclusive em questão de concurso, né? Vamos aproveitar a oportunidade para aprender, né? Então você tem os valores, olha que interessante essa forma de resolver. Eu gosto de fazer assim, ó. Faço a linha dos reais aqui, ó. A reta dos reais. Eu vou estipular um valor aqui, por exemplo, 1. Eu vou colocar o valor 10 e vou colocar o valor 95 aqui, ó, tá? Então, para descobrir quantos múltiplos de um número há, né, no intervalo, há uma técnica bem interessante, né? Eu faço o seguinte, eu pego o maior valor. Então, se eu quiser saber quantos múltiplos há do 3, do 1 até o 95, professor, mas não foi o que ele perguntou, ele quer entre o 10, né? Ele quer só nesse intervalo, que eu vou inclusive aproveitar aqui para destacar. Ele só quer nesse intervalo aqui, ó, que eu vou destacar em vermelho, ó. Quantos múltiplos do 3 há nesse intervalo? Eu gosto dessa técnica que eu vou te mostrar, olha que interessante. Eu vou pegar o maior valor, que é o 95, e vou dividir por 3, certo? Vou dividir por 3. Eu vou encontrar aqui 31 como resposta, né? Que dá 93 e resto 2. Então esse valor significa o quê? O que acontece? Esse valor 31, aqui, ó, é exatamente a quantidade. Eu tenho 31 múltiplos do 3, né, entre 1 e 95. Mas não é o intervalo que eu quero bem, né? Mas agora o que eu faço? Eu vou encontrar a mesma coisa de 1 a 10. Agora eu vou até destacar aqui numa cor um pouco em destaque, ó, de 1 a 10, nesse intervalo, eu vou encontrar quantos múltiplos de 3 há nesse intervalo. Ora, se do 1 até o 95 eu tenho aqui, no caso, 31, a diferença, né, é a resposta. Então vamos lá. Então eu pego o maior, que é o 10, e divido por 3. Dá 3 e resta 1. Significa o quê? Que entre 1 e 10 eu tenho 3 múltiplos do 3. É verdade, né? Quem são eles? O 3, o 6 e o 9. Desculpa. Então aqui, ó, eu tenho 3 múltiplos do 3. Perfeito? Agora pensa comigo. Se daqui até aqui eu tenho 3 e tudo eu tenho 31, entre 10 e 95 é justamente a diferença. Então logo, para definir o que a questão perguntou, é fazer a diferença. 31 menos 3, e aí você encontra 28. Esse número define a quantidade de múltiplos do 3 entre 10 e 95, ok? Muito bem, com isso aí terminamos essa primeira parte de MMC.